Olá, que a paz do Senhor Jesus reine no seu lar, na sua vida e na sua família. Eu sou a diaconisa Ivanilde Serafim. Nós estamos aqui hoje para encerrar a nossa série de 3 vídeos que nós estamos falando sobre religião ou intimidade. Qual a diferença? Ontem nós falamos um pouquinho, tentei explicar em rápidas palavras, né, porque o vídeo não é tão grande. Precisaria de muito tempo para explicar com detalhes, mas nós explicamos por cima a diferença entre religião e intimidade. Hoje, nós vamos concluir este assunto falando sobre uma história bíblica. Mas antes, eu gostaria de te pedir, curta o vídeo. Se você ainda não é inscrito, você ainda é novo por aqui, se inscreva no canal, compartilhe, clique lá no sininho para ficar atento às notificações. Eu quero te convidar, você que está me assistindo agora, para a semana do tratamento da alma. A partir da segunda-feira, dia 4, nós vamos fazer 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se Deus assim nos permitir, falando sobre cura emocional, tratamentos da alma, do psicológico, à luz da palavra de Deus e naquilo que a gente já viveu como experiência. E se você conhece alguém que está precisando de ajuda, ou você mesmo esteja precisando, nesse tempo onde nós vivemos muito conflito, essa quarentena que veio, muitas pessoas, né, ficaram desesperadas, com medo, outras perderam parentes, perderam pessoas queridas, né, outras pessoas perderam emprego, tiveram dificuldades financeiras, dificuldades familiar, né, vivendo todo mundo junto dentro da mesma casa, como não estavam acostumados, tiveram problemas. E se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém, eu te convido a participar a partir de segunda-feira desses 5 dias. Nós vamos ministrar a palavra de Deus 5 dias para que o Senhor traga à tua vida cura, libertação, tratamento. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. É totalmente gratuito, é totalmente online aqui, né? Na verdade, é gravado, mas você pode assistir quando e onde quiser os vídeos. Que Deus possa te abençoar através da palavra de Deus que vai ser ministrada aqui no canal Ivanilde Serafim. Amém? Então já curta aí e nós vamos agora para a conclusão, para o conteúdo de hoje. Então, o conteúdo de hoje eu vou começar lendo já a palavra de Deus, porque nós vamos concluir com a palavra. Amém? Então, nós vamos ler. Se você puder, abre sua Bíblia e acompanhe a leitura, ou anote o versículo, pega papel e caneta, anote tudo que você aprender aqui. Pega papel e caneta e comece a anotar tudo que a gente vai ler, os versículos, depois você vai lá e faz a sua pesquisa, o seu estudo e tire as suas próprias conclusões e revelações com a ajuda do Espírito Santo. Nunca estude a Bíblia como um livro qualquer, com apenas razão e conhecimento humano. Sempre estude a Bíblia através da revelação do Espírito Santo. Então, sempre que for ler, ore e peça: Espírito Santo, tu és o intérprete, tu és aquele que dá o entendimento, tu és aquele que me convence, que me dá entendimento. Então me ajuda aqui a entender essa palavra. E o Espírito Santo vai te dar revelações e entendimento na palavra, para você não só prosseguir no seu conhecimento, mas também você vai aprender, né, colocar no seu dia a dia, na prática, e vai ter a vida transformada. Não só a sua vida será transformada, como você terá essa transformação para aqueles que estão perto de você e até mesmo pode levar para os que estão longe. Você não tem dimensão aonde aquilo que você faz alcança. Pode alcançar muito longe. Amém? Então vamos lá. Nós vamos ler aqui no capítulo 15 de 1 Samuel e o versículo 24. Estou olhando ali porque eu anotei ele no papel. 24 do capítulo 15 de 1 Samuel, que diz assim: Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você me deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu te peço, perdoa o meu pecado, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu já ouvi pessoas dizendo que Saul, ele pecou, ele errou porque ele quis ser crente demais. Me desculpa com todo respeito, mas não é isso que eu entendo quando eu leio esse texto. Vamos entender aqui que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Pediu ao profeta Samuel que ungisse ele. E ele era um rei valente, que vencia as batalhas, que era vitorioso, todo o povo se alegrava com ele. Só que isso afastou ele de Deus, porque ele passou a ser amante de si mesmo. Ele se ensoberbeceu, ele ficou orgulhoso. E uma coisa terrível que entra naqueles que são religiosos e oprimidos pelo espírito de religiosidade
É o orgulho. É de achar que ele é tão bom, que tudo que ele faz prospera, que o que ele faz é melhor do que o que o outro faz. Aí faz até uma competição, já viu isso? Competição dentro da religião, de quem prega melhor, de quem lidera melhor, de quem faz um evento melhor, de quem faz o trabalho melhor, quem canta melhor, quem tem a voz mais bonita, quem toca mais. Existe um espírito maligno que faz com que você ache que você sempre é superior ou inferior. Ou superior ou inferior. E você não pode deixar o sentimento do orgulho entrar no seu coração. O orgulho, ele tanto faz você achar que você é superior, porque você faz melhor, porque o seu dom está acima dos outros, como faz você também achar que você é inferior, porque o seu dom é tão ruim, o outro faz muito melhor do que você. Quando, na verdade, o nosso valor não está no que a gente faz e nem no dom que a gente tem. O dom é importante, sim. Estou usando um dom aqui, que é o dom da palavra, para ensinar você. O dom é muito bom e muito importante. Só que o dom, ele edifica o outro e não a mim mesmo. O que me edifica é a minha relação com Deus e a minha intimidade com Deus. E quando eu começo a colocar o meu dom e o meu valor nisso, eu passo a ficar uma pessoa muito orgulhosa e soberba, porque eu começo a me medir pelo dom. E quando isso acontece, que eu fico orgulhosa, soberba e começo a me medir pelo dom, eu começo a achar que eu tenho que fazer tudo. Eu que tinha que estar cantando, eu que tinha que estar fazendo solo, eu que tinha que estar pregando ali. Eu prego melhor do que ela, por que ela que tá ali? Ah, eu lidero melhor, eu faço melhor. Então, você começa a se tornar juiz, você começa a criticar os outros, a reprovar o trabalho do outro e se achar muito superior. Quando, na verdade, o nosso valor não está no que a gente faz. A gente se preocupa muito com reputação. É o que Saul estava fazendo. Ele estava preocupado com a reputação dele. Nós vamos entender isso no texto. Ele estava preocupado com a reputação. E eu quero dizer pra você, não seja religioso. Não se preocupe com a sua reputação. Ivanilde, como assim? Eu ouvi a vida inteira que nossa reputação tem que ser boa. Eu ouvi também. Eu ouvi tanto. Eu fui criada na igreja, eu ouvi tanto que eu tinha que me preocupar com a minha reputação, que eu vivia aprisionada, assim, ó, no espírito de religiosidade, preocupada com a reputação. E quer saber quando você está preocupado com a reputação? Você, primeiro, não consegue agradar a Deus de verdade. Segundo, você está tentando agradar as pessoas. E você nunca vai conseguir. Porque você agradou eles aqui, daqui a pouco você desagradou. Os mesmos que estão te elogiando, os mesmos que vão te criticar depois. Então, o que você faz com a reputação? Você entrega ela para Deus e Deus cuida da sua reputação. Você tem que se preocupar é com o caráter, é com ser verdadeiro, é com você fazer as coisas, guardar os princípios do Senhor e ser obediente à voz de Deus. Quando o seu caráter for mais importante, o seu valor for na sua essência de quem você é e não naquilo que você faz, nem num dom, e a sua reputação pouco importa, porque mais importante é ter um caráter, Deus cuida da sua reputação. Mas se você ficar preocupado com a reputação, muito pelo contrário, a sua reputação vai ser jogada na lama. E você nunca vai conseguir. Esse lugar é cansativo, é frustrante e é ruim. Foi o que aconteceu com Saul. Deus falou pro profeta, ir até o rei Saul e falar, agora eu vou entrar com justiça com os amalequitas. Porque quando o povo estava vindo do Egito, o povo de Israel, os amalequitas tentaram destruir Israel lá no deserto. Foi até aquela passagem que Moisés tem que ficar com as mãos levantadas assim, para que os amalequitas fossem derrotados. E quando ele baixava as mãos, os amalequitas venciam. Deus jurou que iria destruir os amalequitas, que não ia deixar nada. E aí chega a hora de Deus entrar com juízo na vida dos amalequitas, escolhe Saul e fala, Saul, pega o teu exército valente, valoroso, que está vencendo as batalhas, que está cumprindo os meus mandamentos e vai lá e derrota todos os amalequitas. Mas tem uma coisa, mata tudo, não sobra nenhum. Mata todos os animais, porque já estava tudo amaldiçoado, cheio de demônios, adoração a ídolos. Aquilo não servia para ficar para o povo de Deus. Deus não queria aquelas coisas cheias de pecados e iniquidades ali. Só que Saul ficou olhando pro povo, o povo ficou, ai, não mata essas ovelhinhas, não mata esses animaizinhos, não, são bonitinhos, vamos levar para oferecer sacrifício. E Saul nos fala aqui no texto, eu vou ler de novo, versículo 24, ele fala, eu pequei, desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você me deu. Por que ele fez isso? Porque fiquei com medo. Olha só, o espírito do medo é o que aprisiona a mente de muita gente e deixa você preso na religiosidade. Que medo é esse? Medo do que os outros vão pensar. Você está preocupado com a reputação, então você tem medo do que os outros acham de você. O que eles vão pensar de mim? Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. E quando você tem medo do que as pessoas vão pensar e quer agradar as pessoas e fica aprisionado no espírito de medo, medo do que vão dizer, medo do que vão pensar, medo do que vão achar, sabe o que acontece com você? Você não agrada a Deus. Porque ou você agrada a Deus ou você agrada o mundo. Não tem como você agradar o mundo e agradar a Deus. Então, escolha agradar a Deus, ainda que você desagrade a maioria das pessoas. Porque da onde que vem a sua vida, a sua vitória? É do Senhor.
Agrade a Deus. Se concentre na sua vida com Deus e se relacione com Ele, você e Ele. Porque o véu do templo já foi rasgado. Nós não temos que mais se relacionar com Deus através de sacerdote, não. A igreja é importante para a gente estar ali reunido, Jesus deixou isso para nós estarmos sempre reunidos em igreja, em comunhão uns com os outros, sim. Mas você não precisa se relacionar com Deus, o Criador, através de igreja, através de líderes, através de pastores. Você se relaciona com Deus, aonde você estiver, no seu carro, na sua casa, aonde você estiver. Você se relaciona com Deus. Então aqui, ele ficou com medo. Medo de quê? Medo do povo. E fez o que o povo queria. O que o povo disse para ele fazer, ele fez. Aí, ele disse assim, mas me perdoa. E aí, olha a preocupação dele. Perdoe o meu pecado e volte agora comigo para que eu possa adorar o Senhor. O que ele quer dizer para Samuel aqui? O Saul disse assim para Samuel, volte comigo, vamos lá adorar o Senhor. Para quê? Para o povo achar que tá tudo bem. Ao invés de ele não se preocupar com a reputação, se arrepender verdadeiramente do seu pecado, onde que está o verdadeiro arrependimento? Quando nós temos o temor do Senhor e não se importamos com reputação. Que ele chegasse diante do povo e falasse, povo de Israel, vamos nos consertar, porque eu pequei contra o Senhor. Deus tinha dado a ordem e eu não cumpri aquilo que Deus mandou. E agora eu preciso remir os meus pecados e o pecado do povo. Vamos agora nos arrepender diante do Senhor. Vamos agora aqui entrar num sacrifício para o Senhor. Aí sim eles iriam adorar a Deus com verdadeiro arrependimento. Mas não. Ele falou assim, vamos lá. Como se tudo tivesse tudo bem, não tivesse acontecido nada de errado. E vamos adorar o Senhor como se... Quantas vezes os religiosos cometem seus pecados escondidinhos e chega lá na frente, todo mundo finge que está tudo bem. Nós somos seres humanos, nós temos que não se preocupar com opiniões. Nós somos falhos. Se nós pecamos, se nós erramos, nós temos que rasgar o nosso coração, claro, no lugar certo, para a pessoa certa, não é para todo mundo que você vai sair falando seus pecados. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa se preocupar. Não é com a reputação, é com aquele que te chamou. É com ele. Limpa sua história com ele. Conte todos os seus pecados e a sua vida para ele. Pecou, errou, não coloque embaixo do tapete. Confesse para ele e ache uma pessoa de confiança. Uma pessoa que você possa confiar, que seja de oração, que seja uma pessoa séria e confesse seus pecados a essa pessoa e peça a ela que declare você perdoado em concordância. Você vai se tornar livre das iniquidades. Mas Saul não estava preocupado, porque ele estava preocupado com a reputação. Então Samuel virou-se para sair. Saul segurou pela capa dele e ela se rasgou. E disse, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém melhor do que você. E aqui, eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo, né? Eu tô vendo ali os minutos do vídeo, que eu ainda quero falar mais um pouquinho sobre isso. Eu não vou ler tudo. Mas aqui, conta que Deus rejeitou Saul. Por que será que Deus rejeitou Saul? Só porque ele pecou? Será que quando você peca, Deus te rejeita? Não, irmãos. Aqui, Deus rejeitou Saul porque viu no coração dele orgulho demais, soberba demais, e que ele jamais iria se arrepender e voltar atrás. Ele não queria se arrepender, ele não queria remir o seu pecado, ele não queria, não. Ele estava muito orgulhoso, muito preocupado com ele, com a reputação dele. Tanto que, lá na frente, nós vamos ver aqui no texto, quando você lê lá depois, lá no capítulo 18, do versículo 6, anote aí, capítulo 18, versículo 6 aqui de 1 Samuel, vai contar que quando Davi foi pra guerra junto com eles, que venceu a guerra, que as mulheres começaram a cantar que Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000, começou a cantar lá a música. Ele se irou contra Davi e começou a ter muita inveja e ciúmes de Davi. Por quê? Porque ele queria reputação, glória e nome, orgulho puro, e ele jamais iria reconhecer que Deus estava com Davi e que Deus poderia estar com ele se ele voltasse atrás e se humilhasse diante do Todo-Poderoso. Então, quando é que Deus vai rejeitar o ser humano? Quando o ser humano não quer se submeter a Deus e aceitar os propósitos de Deus, se humilhar e deixar os seus pecados. Já Davi, capítulo 16, todinho vai contar a unção de Davi, como ele foi ungido, como o Senhor foi com ele. E aí eu quero ler aqui pra você que quando isso aconteceu, Deus permitiu que demônios atormentassem a mente de Saul. Ele estava tão soberbo, tão orgulhoso, tão desobediente, porque o pecado de rebelião é para Deus o mesmo que feitiçaria. Está aqui no texto, é nesse texto que está escrito isso. Leia todinho, capítulo 15, 16, 17 e 18, aqui de 1 Samuel, que você vai entender perfeitamente tudo que eu estou falando, porque não dá para me detalhar tudo aqui em poucos minutos. Mas você vai entender que o Senhor fala que pecado de rebelião é mesmo que feitiçaria. Então, quando
Saul estava desobedecendo ao Senhor, ele estava cometendo um pecado de feitiçaria, então ele ficou perturbado na mente. E aí, um dos seus empregados disse assim, eu conheço um homem. Deixa eu achar aqui onde é o versículo. É aqui no versículo 18 do capítulo 16. Versículo 18 do capítulo 16 diz assim, um dos empregados respondeu, Jessé, da cidade de Belém, tem um filho, que é bom músico, também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé, mande o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então, a diferença aqui é que Saul era um religioso. Saul tinha um espírito de religiosidade. Ele queria mostrar para as pessoas. E onde é que entra o espírito de religiosidade? Quando você quer mostrar que você é santo, quer mostrar, manter uma aparência daquilo que não é verdadeiro. Davi não estava preocupado com a aparência, com nada. Ele estava lá no campo, apacentando ovelhas, lá sozinho. E lá ele adorava o Senhor, ele temia a Deus, ele já tocava sua harpa, ele já adorava o Senhor, matava urso, matava leão, defendia suas ovelhas. E lá ele tinha um coração sincero, que o Senhor o encontrou e fez uma unção, derramou uma unção na vida dele e fez uma escolha, chamou ele, deu um chamado para ser o rei de Israel no lugar de Saul. De toda a história, Saul tá perseguindo Davi, Davi tá sempre escrevendo salmos, tá sempre correndo para os pés do Senhor. No dia lá na frente que Davi peca, quando ele cai em si, que ele reconhece, ele se joga no chão, ele não quer saber com reputação. Ele tá preocupado com o que o povo vai pensar, com o que os empregados vão pensar, ele se joga no chão e começa a clamar, ah, Deus, misericórdia, ai de mim, eu pequei. Ele não estava preocupado com reputação. Ele estava preocupado em agradar a Deus. Por isso, Davi, homem segundo o coração de Deus. E você? Você está preocupado com reputação, com o que as pessoas pensam? Você quer agradar as pessoas? Você tem medo de tomar atitudes que agradam a Deus, mas que vai ser reprovado pela maioria? Seja ousado o suficiente para seguir no propósito que Deus te chamou e te escolheu. E não ser um religioso. Tenha intimidade com o teu Criador. E seja guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Eu tenho muito para falar sobre esse assunto, mas não dá tempo de falar tudo. Mas eu sei que o Senhor já ministrou o teu coração e a libertação dessa religiosidade vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Nenhuma casa, nenhuma família existe que Deus seja o primeiro e o centro, que Ele seja o primeiro na tua vida e o centro da tua vida. Muito obrigada por estar aqui, por ter acompanhado esses vídeos. Eu te espero na segunda-feira para a gente começar aqui a nossa série do tratamento da alma. Nós vamos falar de cura interior e que o Senhor possa te dar um ano novo maravilhoso. Eu desejo um 2021 para você maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Beijos e até segunda-feira no próximo vídeo.